Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 24, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos o Espírito, antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse-lhe: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe em particular: Bem-aventurado os olhos que veem e vós que vede, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvi e não ouviram. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo 24, que diz assim: Porque muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvi e não ouviram. Glórias a Deus! Aleluia! Glórias a Jesus! E glórias ao Espírito Santo de Deus! Glória a Deus! Glórias a Deus! Deus é bom e opera a maravilha. A única esperança é Jesus. O mundo não pode dar esperança, porque só Jesus é que traz a esperança para a alma do homem aflito e aflita. Glórias a Deus. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus, ele deu uma missão ao discípulo para que pudesse pregar o Evangelho por onde eles estavam passando. E assim eles fizeram, cumpriram esta missão. A Bíblia diz que Jesus levanta esses discípulos e os envia para libertar as almas que estavam presas na mão de Satanás e os demônios. Jesus envia esses discípulos vai a tudo quanto é lugar, pregando o Evangelho, orando, expulsando demônios, expulsando Satanás. O mundo começava a falar, o surdo começava a ouvir, o cego começava a enxergar, o paralítico começava a andar, o morto ressuscitava, e a obra de Deus era feita. Glórias a Deus. Se o mundo ou os seres humanos pudesse compreender e entender a salvação da alma como algo mais importante do que qualquer coisa nessa vida, as pessoas
pessoas se apegariam mais e mais a Deus. Glórias a Deus. Só que a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 17 ao 24, que os discípulos saíam a fazer a obra de Deus e Deus confirmava através de Jesus com sinais e maravilha. Ao ponto que quando eles voltaram com resultado positivo. Assim tem que ser na minha vida e na tua vida. Quando sairmos a fazer a obra de Deus, temos que voltar com resultado positivo, não negativo. Os sinais, as maravilhas e a operação da obra de Deus tem que se confirmar na tua vida e na minha vida. Graças a Deus que até hoje, Deus já tem confirmado os sinais dele na minha vida. Eu tenho visto as coisas acontecer. Pessoas sendo curadas, demônios indo embora, Satanás recuando, e a obra de Deus sendo feita. Porque se não fosse esses sinais, irmão, como crer ou continuar crendo? Só que a Bíblia aqui no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 17 ao 24, todos eles voltaram com alegria, irmão. Todos. Não teve um sequer decepcionado. A Bíblia diz, e voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. De todas as maravilhas, irmão, o cego enxergando, o mudo falando, o surdo ouvindo, o paralítico andando, as curas, as maravilhas, os mortos ressuscitando. O que chamou mais atenção daqueles discípulos de Jesus foi algo inédito, algo novo que estava acontecendo. Eles perceberam que através do nome e do sangue de Jesus, os demônios se mandavam, Satanás recuava. De todas as coisas que os discípulos poderiam falar, se maravilhar, eles vêm e falam, Senhor, pelo teu nome, Jesus, os demônios se mandaram, os demônios recuaram, os demônios largaram aquelas vidas. Tudo isso está em torno do teu nome, Jesus.
que ele começa a fazer a obra de Deus, ele levanta os discípulos e dá ordem aos discípulos, dizendo: libertai as almas das prisões do inferno. Imagine para muitos discípulos, irmão, mas Senhor, ninguém nunca combateu frente a frente contra Satanás e os demônios. Seria possível isso? Aí Jesus falou: em meu nome, em nome de Jesus, expulsarei os demônios e colocarei Satanás para correr. E os homens acreditaram. Os homens acreditaram de uma tal maneira, os homens e as mulheres, que até pessoas que não estavam andando com Jesus naquele período, naquela época, mas estavam usando o nome de Jesus, colocando Satanás e os demônios para correr. Alguns dos discípulos de Jesus ficaram incomodados com aquilo e falaram: mestre, vimos algumas pessoas que não está andando conosco, mas está usando o teu nome, está expulsando os demônios e fazendo maravilha. Nós vamos os impedir. Olha o que Jesus falou: deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Aí aqui no versículo 17, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 24. No versículo 17 eles começam a testemunhar, e voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, glória a Deus, teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu acho interessante o como que as pessoas se apavoram fácil, principalmente muitos cristãos. O inferno não está em quarentena. Satanás e os demônios não estão em lockdown. glória a Deus. Eles estão operando no mundo, nos 4 cantos do mundo, aterrorizando as pessoas e usando homens e mulheres de mente maligna para contribuir e aterrorizar também. Glória a Deus. Mas os discípulos de Jesus sabem e conhecem como combater o império das trevas. É através do nome e do sangue de Jesus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se mandam, as vidas são libertas e a obra de Deus é feita. Aí Jesus começa a se alegrar, porque Deus começa a confirmar o nome de Jesus na vida daqueles obreiros. Aleluia. E é para isso que Deus nos chamou. Glória a Deus. Ele nos chamou para isso, para fazer a obra dele. Cada um que está aqui na igreja eis alguma coisa. Sabe de onde Deus tirou? E a Bíblia diz para cada um de nós: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. O que tem de gente que luta para nos tirar da igreja com mentira, com fofoca, com contenda. E tem muita gente que para dar audiência nessas pessoas.
diabo vai lá no céu e Deus, ele começa a falar com Deus. Deus, o sumo sacerdote Zacarias, ele não tem condição mais de estar na tua obra. Aí Deus olhou, pela primeira vez você está falando a verdade. Não é para o teu interesse, você fala a verdade, né? Mas olha só o que eu vou fazer. Deus soprou na direção do sumo sacerdote Zacarias. E a Bíblia diz que Deus purifica aquele homem. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E aí o demônio fica envergonhado e volta para o inferno, que é o lugar dele de origem. Aí o versículo 18 diz assim, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. E disse-lhe Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. O inimigo foi lá para acusar. O inimigo foi lá para pedir a vida de quem quer que seja. Mas o Deus que fez o céu e a terra não deu confiança. Expulsa Satanás de lá. E Satanás, como um raio, cai do céu às partes mais baixas. Por isso que eu digo, afirmo e confirmo, a última palavra é a de Deus. A última palavra nunca deve ser do mundo, do homem ou de Satanás e dos demônios. A última palavra sempre vai ser de Deus através de Jesus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu sou muito feliz, irmão, servindo a Deus. Sou muito feliz. E vou morrer servindo a Deus. Glória a Deus. Muita aleluia. gente fala assim: irmão, estão falando de você, fazendo afogar o teu nome, vai acabar com o teu ministério. Eu, ministério? Eu, ministério? Meu ministério? Te pedi uma coisa? O que eu tenho é meu? E agora? Eu pelejarei por vós, e vós calarei. Sairão contra ti por um caminho, e vão ter que achar 7 caminhos para fugir diante de ti. Farão a cova, e eles que cairão nela. Prepararão a forca, e eles que serão enforcados. Mas nenhum mal sucederá, e nem praga nenhuma chegará à vossa tenda. Glória a Deus, aleluia. Sabe por causa de quê? Se o servo de Deus e a serva de Deus botar a sua vida em prática nas mãos de Deus, vai compreender que o que você tem ninguém toma e ninguém tira. Glória a Deus. A única coisa que pode acontecer é você enterrar os talentos. Só que você enterra e para, e mais tarde Deus te cobra. Mais cedo ou mais tarde. Deus não mandou você parar. Deus não mandou eu parar. A palavra de Deus diz: levanta e anda, que a jornada é muito longe. Desperta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Ei, Deus é fiel. Ó, eis que vos dou poder para pisar serpente, que é Satanás, escorpião
que são os demônios. Está bem claro aqui a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. Não tem Aleluia. como ter dúvida. Só que você tem que tomar a autoridade que Deus te deu e botar em prática. Mas, irmão, o que eles vão achar de mim? Você é crente de verdade. Glórias a Deus. Glória a Deus. Por Aleluia. isso que nós temos que se orientar pela palavra de Deus. Você pode até buscar um conselho a um pastor no altar, mas se ele não tiver na Bíblia, sarta fora dele. Porque ele perdeu a visão do céu. Ele tem que estar pela palavra de Deus. Glória a Deus. É o que eu falei aqui uma vez: igreja sem Bíblia é moradia de demônios. O versículo 20 diz assim, ó: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam aos espíritos. Alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. A maior alegria, irmão, é que o nosso nome está escrito no céu. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que ir pela palavra de Deus. Glória a Deus.